Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriano de Assis, sou apresentador aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, nesse episódio 2, né, da série especial do livro de Enoque, a gente vai falar sobre o capítulo 8 até o capítulo 13, de forma bem resumida, né? O link está na descrição para você baixar aqui, né, esse livro, tá? É o Enoque Etíope. Então, pessoal, aqui no vídeo de hoje a gente vai ver sobre os principais tópicos dessa sessão, que o pecado do homem, tá? Em relação às rebeldias, né, ensinadas pelos anjos caídos. A gente tem a prisão de Azazel e a predição do dilúvio, tá? Então o dilúvio vai ser predito antes mesmo de Noé nascer a Enoque. O Enoque já falava sobre o dilúvio antes mesmo de Noé ele ter nascido. Então, pessoal, diz o seguinte aqui, o capítulo 8, né? A gente vai ler rapidinho aqui até o versículo 8, para vocês verem um pouco sobre o que foi que esses anjos eles vão aprontar na terra após abandonarem os seus lugares, né, celestiais, os seus postos, para justamente se rebelarem contra o Criador devido ao seu infinito amor por nós, a humanidade, né, os seres humanos, que embora sejamos pecadores, nós somos a obra perfeita de Deus, dita, né, e reafirmada lá em Hebreus, no capítulo 1. Fala um pouco sobre isso, a natureza dos anjos em relação à natureza de Cristo, que foi homem, assim como cada um de nós, né? Vamos lá. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, né, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas e o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, de toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. Vejam só. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes, Armers ensinou a solução de sortilégios, Barcaial ensinou os observadores das estrelas, Aquibel ensinou sinais, Tamiel ensinou a astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua. Vocês estão vendo que esses ensinamentos aqui até então não tem nada demais. Entretanto, o ser humano deu um passo maior do que a perna ao aprender essas coisas desses seres celestiais, porque eles vieram para corromper o coração do homem. Então não era simplesmente a questão do aprendizado, né, em se aprimorar em conhecimento, não. A questão toda é que alguns desses conhecimentos desviavam o ser humano do caminho de Deus, e foi esses caminhos, inclusive, que vai levar esses ensinamentos a ensinamentos muito parecidos com magia, né, a revelação de ídolos, a adoração de ídolos, e tudo isso vai fazer com que o Criador ele tenha a glória dele reduzida para o ser humano. A mente humana vai ser corrompida aqui do conhecimento divino, porque justamente o homem vai andar direção oposta aos ensinos do Criador, né? E é aí onde Enoque e entre outros, né, da sua época vão clamar ao Senhor, e assim esse clamor chega aos céus diante dos anjos, tá? Os anjos é que apresentam a oração dos seres humanos a Deus, inclusive isso é bíblico, tá? O livro de Daniel fala sobre isso. O livro de Daniel ele diz que os anjos, no caso lá o anjo Gabriel, no livro de Daniel, que apresenta, né, as orações dele ao próprio Criador Yahweh. Então vocês estão vendo que tem muitas e muitas semelhanças com a Bíblia. Não é um livro que é jogado assim e pronto, né? Totalmente errado, totalmente fora da casinha. Muito pelo contrário, é um livro muito complexo e a gente tem que prestar muita atenção nas referências bíblicas. O versículo 9 diz: E os homens sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam os céus. Ou seja, eles insistiram em falar. Então Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus, cadê aqui? Pronto. E viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade em que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: Esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado mesmo até os portões do céu. Então eles vão ouvir esse clamor dos homens e vão reportar ao Criador. Vão dizer para o Senhor o que eles têm que fazer, porque as sentinelas
fizeram grandes chacinas, e o próprio Criador sabia que, embora o homem também tivesse pecado, esse pecado, a culpa não era da humanidade. E só para reiterar aqui, essas sentinelas, esses anjos, né, que eles desceram dos céus justamente para ensinar coisas erradas para o povo e corromper o coração humano, eles vieram com o intento igualmente de Lúcifer, tá? E eles não se corromperam junto com Lúcifer. Eles vieram depois, eles se corromperam depois, eles vieram à Terra em carne humana, né? Com aqueles poderes, aquelas capacidades que somente os anjos do Criador, lá quando foram visitar Abraão, foram visitar Ló, né? Vocês já estão conseguindo compreender onde é que o livro de Enoque ele não tem erros doutrinários? É justamente nessas partes, né? Essas parcelas do conhecimento bíblico que a Bíblia traz para a gente, que a gente pode colocar no livro de Enoque e faz sentido, né? Então os anjos que estão na parte de Deus, eles têm a capacidade de se transformar em seres totalmente parecidos com o ser humano e fazer o que eles quiserem aqui. Essas sentinelas foram colocadas aqui na Terra justamente para ensinar os homens a maneira certa de viver, mas eles fizeram o contrário, por conta do amor que o Criador tinha por nós. Então, isso está claro aqui, né? O capítulo 9 vai falar já mais sobre isso, né? Eles perguntando o que é que a gente vai fazer, Senhor. Os anjos perguntam, o que é que a gente faz? E aí? Né? Está acontecendo tudo isso de errado e aparentemente nada está sendo feito da parte do Altíssimo. Então ele vai chamar Uriel e vai dizer assim, vai até o filho de Lameque, que era Enoque, e diz a ele em meu nome, diz para ele o seguinte, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá às águas do dilúvio, e elas virão sobre toda a terra, e a todos que estão nela serão destruídos. Então, o que acontece? O próprio Enoque já sabia, né, antes de Noé, que haveria um dilúvio, e que esse dilúvio limparia a terra de toda a iniquidade. E eu queria, pessoal, ler as referências do capítulo 10 de Enoque para vocês, justamente antes da gente encerrar aqui esse vídeo, tá? Porque é muito interessante as referências desse capítulo 10. Vejam só, no versículo 6 a gente tem aqui, o Senhor disse a Rafael, amarra Azaziel pés e mãos e lança na escuridão, abrindo o deserto que está em Dudael e lançam nele. Arremeda sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre e cobre sua face para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo, ou seja, no dia do julgamento, o próprio anjo Rafael vai pegar esse Azaziel e vai lançar ele no lago de fogo e enxofre. Você se lembra de algum texto bíblico? Pois é, Apocalipse 20, que fala do julgamento da besta, do falso profeta, do diabo, no lago de fogo e enxofre. Então, esse fogo aqui representa o fogo do juízo de Deus, da eternidade, né? E Rafael, a gente aprende mais uma coisa dele aqui. Ele é o anjo que ele não só é um anjo curandeiro, segundo está lá no livro de Tobias, né, que é um livro deuterocanônico, vai dizer que ele é um anjo que cura, ele tem conhecimentos curativos, e ele é um anjo que ele tem a capacidade, né, e a função, tanto no livro de Tobias como aqui no livro de Enoque, para prender anjos a mando de Deus que estão amaldiçoando a ordem divina das coisas. Então vai acontecer a mesma coisa no livro de Tobias, né? Quando o anjo Asmodeu estava atormentando Sara, o anjo disse para Tobias, quando tu for casar com ela, né, faz o que eu estou te dizendo aqui, que vai dar tudo certo. Só que Tobias não sabia que ele era um anjo, e quando Asmodeu ele foge pela janela após Tobias ele fazer o que o anjo ordena, o próprio anjo Rafael pega Asmodeu e o prende no Alto Egito. E segundo a Bíblia do Peregrino, tá? Essa Bíblia aqui, o capítulo 8, versículo 3 de Tobias fala justamente algo muito parecido com o que está aí, no versículo 6, tá? Que ele foi amarrado mãos e pés. Já outras versões vão dizer que Asmodeu foi acorrentado, né, por Rafael e tudo mais. Mas a Bíblia do Peregrino está muito parecida com essa tradução aí do versículo 6 de Enoque 10. Então, assim, pessoal, adiantando um pouquinho aqui a questão dos versículos de referência, no versículo 11 ao 12
diz que os filhos do homem não perecerão em consequência de todo o segredo pela qual esse sentinela será destruído, e os que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos do ensinamento de Azaziel. Ou seja, a terra se corrompeu, mas o ser humano, a sua descendência, não perecerão. O que o Criador fala para os anjos aqui, e Enoque, o Espírito de Revelação, recebe e escreve. Tá vendo aqui? Não perecerão em consequência de todo o segredo pelo qual esse sentinela será destruído, que eles ensinaram. Porque lá em Levítico, o povo de Israel ele vai ser purificado, primeiramente, né, com o sacrifício do bode Azazel, né? Engraçado que o nome do bode vai ser Azazel. Azazel significa emissário de Deus. Ele vai ser levado para o deserto para poder o pecado ser tirado do meio da congregação, enquanto outro cordeiro vai ser morto no lugar do povo. Então, aquele cordeiro é que vai limpar o pecado e o outro vai retirar o pecado. Então, isso vai ser uma simbologia justamente desses dois versículos aqui, do versículo 11 e versículo 12 de Enoque, em que Azazel trouxe pecados para o homem que o homem não tem culpa. Então, o próprio Criador vai enviar seu Filho, Jesus, que representa o bode naquele momento, né, o bode expiatório, lá do Levítico capítulo 16, versículo 8 a 10, justamente para poder ajudar o ser humano a não cair em pecado que ele cometeu, mas que a culpa na realidade foi desse Azaziel aí. Então, vocês estão vendo que a Bíblia se confirma com Enoque, né? Ambos confirmam um ao outro. Lá no versículo 17 e o 18, tá, de Enoque, vai dizer que Miguel, é dito, né, para Miguel, que para mim é o próprio Cristo, prender o líder dessa rebelião das sentinelas. E esse líder, que é Samiasa, a gente viu no episódio 1, o que foi que ele promoveu no meio daqueles anjos, daquelas sentinelas. E o Miguel ele vai prender também aprisiona, né, por 70 gerações. Aqui, o anjo debaixo da terra até o dia do julgamento, da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre ser completado. Então, mais uma vez, a gente vê essa expressão, o julgamento eterno, a consumação, né? O grande dia do julgamento. Então, essas palavras, gente, remetem à nossa consciência, né? A nossa interpretação pela Bíblia, a Apocalipse 20, versículo 10, né? E também Apocalipse 9, versículos 13 a 14, que fala que existem anjos que foram presos e mantidos cativos no rio Eufrates, desde, sabe-se lá quando, o Apocalipse não revela, mas que eles serão soltos para pintar e bordar na humanidade até que venha o juízo eterno, e eles, né, tenham o juízo determinado por eles desde a eternidade. Então, esses anjos surgiram de onde? Daqui do livro de Enoque. Está aqui, claramente em Enoque, no capítulo 10, no versículos 17 a 18. É o próprio Miguel. E quem é que vai julgar todos os feitos do diabo? Jesus. Então, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, na minha interpretação, é o anjo Miguel. Então, pessoal, outra coisa, no versículos 25 ao 28 daqui de Enoque, tá? Eu vou deixar aqui para vocês lerem, aqui, 25 até o 28, vai falar um pouco sobre o reinado de justiça e paz do Criador, que vai ser igualzinho, idêntico praticamente, com Isaías 65, versículo 20 ao 25, que fala também do reino milenial. A interpretação que se tem é do reino milenial, em que a justiça e retidão será plantada na terra e tudo será restaurado novamente, assim como era nos dias do Jardim do Éden, né? Na Nova Jerusalém, que Apocalipse fala, no capítulo 21. Então, assim, até agora vocês estão vendo que tudo a Bíblia confirma. Acelerando um pouquinho aqui, Enoque 10, o versículo 31 e 32 diz assim: a terra será limpa de toda a corrupção, de toda a punição e todo o sofrimento. Eu não enviarei novamente o dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. Então, a terra vai ser limpa uma vez por todas com água e nunca mais haverá um dilúvio. Igualzinho ao que Gênesis 9:11 fala em sua totalidade. Outra coisa, Enoque 12, né? Confundi aqui com as minhas anotações do Apocalipse, né? Mas Enoque, no capítulo 12, né, passando aqui o 11, só são esses dois versículos aqui, quiser dar uma pausinha para ler, ou ler depois, quando baixar o
o PDF, diz assim, ó, Enoque 12, do 5 a 6, fala o seguinte: então o Senhor disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e diz às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Eu vou ler o versículo 7 também, que diz que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. E isso está de acordo com Judas, no versículo 6, que diz que esses anjos abandonaram sua natureza e declararam-se rebeldes para com seu Criador. Justamente esse ato, né, de rebeldia, né, que está aqui em Enoque, no capítulo 12, do versículo 5 até o 7, né, esses 3 versículos, está lá no versículo 6 de Judas, né, falando um pouco sobre esses anjos, que na realidade não são os anjos caídos com Satanás, são as sentinelas que vêm depois da queda de Lúcifer para a humanidade ensinar mandamentos divinos, mas eles totalmente se rebelam, se corrompem e corrompem a humanidade juntamente com eles, de modo que tem que vir o dilúvio para limpar a terra da maldade do homem que era grande na terra. Mesmo após esses anjos terem sido presos, encarcerados em locais de escuridão, né? Justamente sem a presença do Criador, sem a presença de Deus. É uma dimensão espiritual, né? Que a Bíblia coloca como se fosse um lugar material existente aqui na terra, né? Mas, na minha interpretação, é um plano espiritual. Então, para terminar, pessoal, no capítulo 13 de Enoque, aqui, vai falar um pouquinho sobre a prisão, né, de Azaziel e a profecia que Enoque dá. E esses anjos, eles pedem para Enoque, no versículo 6, fazer uma petição de súplica, um memorial de súplica, para que esses anjos fossem perdoados pelo Criador. Enoque vai, escreve uma súplica e dirige-se a Deus, dizendo: Senhor, perdoa esses anjos. Mas o Senhor não perdoou os anjos, tá? Eles não foram perdoados, né? Aqui diz, ó, no versículo 6, um pouquinho sobre isso, né? Eles não podiam nem levantar os olhos ao céu por causa da infame ofensa na qual eles foram julgados. Então, o julgamento deles já tinha sido feito. E se eles fossem soltos, eles fariam a mesma coisa. Então, o ser humano ele não pode obter o mesmo perdão que os anjos, porque o ser humano é a obra perfeita, os anjos são para nos servir. Então, o que eles fizerem, o livre-arbítrio que eles têm, é um livre-arbítrio que leva a condições diferentes da do homem. O homem pode se arrepender, os anjos não podem se arrepender. Porque se eles se arrependerem, eles têm o direito de salvação igualmente a nós, né? Então, devido a essa situação, né, caótica em que os anjos se meteram, eles não foram perdoados. E segundo Pedro, no capítulo 2, versículo 4, né, Pedro 2,4, diz que os anjos não foram perdoados pelos seus erros. Ou seja, nem os anjos, o Criador, ele perdoou, porque eles não reservaram a sua posição celestial, mas antes foram presos em moradas eternas, né? Tá aí para você conferir. E pessoal, né, aqui já há quase 20 minutos de vídeo, eu me despeço aqui para vocês. Esperava que fosse tão extenso esse capítulo, porque justamente tem muitas referências e muitas coisas que não podia deixar passar, né? Mas talvez amanhã ou no domingo tenhamos o episódio 3 aqui do livro de Enoque, tá? Leiam o livro em casa, ponderem sobre essas referências e não deixem nunca de observar a verdade, tá bom? Eu fico por aqui e até mais, pessoal. Tchau, tchau.